SQLite 3 no Python. Essa é a parte 3 da sequência de vídeos sobre armazenamento de informações utilizando banco de dados. Nesse vídeo, será apresentado o comando insert para inserir informações em uma tabela. Vamos começar pela criação de uma tabela de exemplo. O arquivo criar tabela fará a criação de uma tabela de produtos em um banco de dados de estoque. Serão aplicadas restrições na tabela para garantir um mínimo de integridade no banco de dados. Vamos ver o conteúdo do arquivo criar tabela. Na linha 13, é realizado um comando create table if not exists produto para a criação da tabela de produto. Nesta tabela, teremos os seguintes campos: ID, como um valor inteiro e chave primária, nome, como texto e não aceitará valores nulos, quantidade, um valor do tipo real, não nulo, unidade, um valor de texto não nulo, quantidade mínima, um valor real que não aceitará valores vazios, localização do tipo texto, fornecedores do tipo texto, data da última compra como texto, preço da última compra como real e descrição do produto como texto. Repare que não é feita o commit dessa transação, é apenas fechado o banco de dados. Vamos executar esse arquivo para ver o que acontece. Py criar tabela.py. O arquivo foi executado com sucesso. Vamos utilizar o xdump para ver o conteúdo do arquivo. xdump-c estoque.db. Repare, a tabela foi criada no arquivo. É importante lembrar que você não precisará executar o comando xdump. Esse comando é executado apenas para finalidades didáticas para ver se o arquivo foi alterado após a última execução. Agora que já temos uma tabela, é possível fazer a inserção de valores. Vamos ver o arquivo inserirvalores.py. Neste arquivo, na linha 14, é feito um comando para inserção de valores, insert into produto values. Repare que após a palavra reservada values, é feita a abertura de um parênteses, e dentro desses parênteses serão colocados todos os valores que serão inseridos. O comando insert pode omitir as colunas quando fornecer todos os campos como no exemplo acima. Para inserir apenas alguns campos de informação, é possível informar as colunas seguidas dos valores. Observe na linha 23. Cursor.execute, insert into produtos, e aí é aberto um parênteses com os nomes das colunas que serão utilizadas no comando insert. Após isso, é utilizada a palavra reservada values, seguida da abertura de parênteses e os valores. Repare que dessa vez eu comentei a linha 28 que possui o conexão.commit, ou seja, eu não confirmarei essa operação. Vamos executar este código para ver o que acontece. Py inserir valores.py. O comando foi executado com sucesso, mas será que ele fez as alterações do banco de dados? Vou limpar a tela e utilizarei o programa SQLite 3 com o parâmetro estoque.db. O programa SQLite 3 é uma interface que permite executar comandos SQL sobre o banco de dados. Assim, eu não terei a necessidade de criar programas Python para exibir os valores. SQLite 3 estoque.db. Estamos vendo o prompt de comando do SQLite. Vou executar um select. Select asterisco from produto, e aqui será necessário utilizar o ponto e vírgula para informar que o comando acabou. Pronto! Não foi feita nenhuma alteração neste banco de dados. As inserções não foram confirmadas. Por isso, toda vez que você alterar a tua tabela e desejar que essas alterações sejam permanentes, você deverá chamar o conexão.commit. Nem todas as máquinas possuem o aplicativo SQLite.
Para isso, é necessário fazer a instalação assim como eu fiz nessa máquina que estou utilizando. Agora fica uma dúvida. No comando anterior do Python, ao executar o Python inserir valores, foi realizada a inserção de valores. Porém, o dado não foi atualizado no arquivo. Mas o que aconteceria se eu fizesse um select após a execução das inserções dos valores? Vamos ver o que acontece. Vou encerrar o programa SQLite e vou abrir o meu editor de texto e alterar o arquivo inserir valores para fazer um select após a inserção. For linha in cursor.execute select asterisco from produto. Dentro deste for, print linha. Ainda na linha 27, é necessário colocar os dois pontos após o final do comando for. Vou salvar o arquivo e vou executar o programa novamente. Py inserir valores.py. Repare, os dados estão na tabela. Porém, será que os dados estão no arquivo? SQLite estoque.db select asterisco from produto ponto e vírgula para confirmar o comando, enter, e não temos os dados na tabela. Portanto, é necessário estar atento. Toda vez que você desejar que as informações sejam armazenadas permanentemente no banco de dados, é necessário fazer o commit na conexão. Vou descomentar a linha responsável pelo commit. É a linha 31. Vou salvar o arquivo e vou voltar ao terminal que executa os comandos. Irei limpar a tela, mas primeiro tenho que sair do SQLite, afinal ele é um prompt de comando. Saí do SQLite, limpei a tela. Agora, para evitar erros de integridade do banco de dados, irei remover o banco de dados, rm estoque.db, irei criar a tabela e executarei o comando py inserir valores.py. O comando foi executado com sucesso e vamos ver como está a situação do banco de dados através do programa SQLite. SQLite 3, estoque.db, select asterisco from produto. Pronto, as informações agora foram persistidas no arquivo. É importante lembrar que este é apenas um exemplo didático e por isso eu posso executar um comando que remove o arquivo responsável pelo armazenamento das informações do banco de dados. Não faça isso em um ambiente de produção. Uma característica muito importante é utilizar a substituição de parâmetros, pois ela pode evitar ataques de injeção de SQL. Vou sair do programa SQLite e vou abrir o arquivo inserir valores com substituição de parâmetros.py. Aqui, na linha 27, vemos um insert que utiliza esses marcadores com o caractere de interrogação. Vou ler essa observação para vocês. Não utilize concatenação de strings para montar a linha do SQL. Seu programa poderá ficar vulnerável a ataques de injeção de SQL, ou seja, código SQL malicioso poderá ser inserido no seu comando SQL e realizar ações indesejadas. Para evitar isso, utilize a substituição de parâmetros como no exemplo abaixo. Uma outra característica deste arquivo é utilizar nas linhas 14 e 18 funções input para receber entradas via teclado do usuário. Na linha 20, essas informações serão organizadas em uma tupla que será utilizada na linha 27 no comando cursor.execute seguido de um SQL seguido da tupla produto. Os valores dessa tupla
serão utilizados pelo parâmetro de substituição, que são marcados pelo caractere interrogação. Vamos executar esse programa para ver o resultado. Py, inserir valores com substituição de parâmetros.py. Informarei o nome do produto. Produto N. Quantidade 10.1. Unidade N. Quantidade mínima 0.1. Pronto, o comando foi executado com sucesso. Dado que as informações viriam via teclado, como que eu fiz para determinar o ID para este produto? Vamos voltar ao código. Na linha 27, foi utilizado a palavra reservada null no campo ID. Segundo a documentação do SQLite, quando uma tabela não é do tipo without raw ID e quando uma chave primária é um valor do tipo inteiro, qualquer tentativa de inserção com um valor nulo na chave primária irá resultar em um valor escolhido pelo sistema, e assim não será necessário atribuir antecipadamente um valor de ID, deixando que o sistema do SQLite 3 escolha o valor adequado. Vamos utilizar o programa SQLite 3 para ver como ficou após as inserções desses novos valores. Mas, primeiramente, irei limpar a tela. SQLite estoque.db select asterisco from produto e vemos que o número 3 foi atribuído ao ID do último produto inserido via substituição de parâmetros. Um recurso interessante no módulo SQLite 3 do Python é a inserção de vários valores ao mesmo tempo. Vamos ver como isso acontece no arquivo inserir execute many. Na linha 14 é criada uma lista chamada produtos. Nas linhas 16 a 18 é feito o preenchimento dessa lista com tuplas contendo informações sobre os produtos a serem inseridos. A linha 27 foi alterada. Agora é utilizado o comando cursor.executeMany, fornecendo uma lista de tuplas. Esse comando permitirá a inserção de múltiplos registros de uma vez só. Na linha 30 é feita a impressão de uma string identificando valores no banco de dados. É um recurso meramente gráfico para separar e organizar a tela. Nas linhas 31 e 32 é feito um select que exibirá os valores contidos no programa. Irei retornar ao terminal que eu utilizo para digitar os comandos e sairei do prompt do SQLite. Limparei a tela e irei executar o comando py inserir execute many. Repare, existem vários valores na lista a serem inseridos e depois é exibido o resultado da inserção desses valores. Nesse vídeo, estudamos o comando insert. A documentação do SQLite mostra a sintaxe do comando insert. Caso você tenha curiosidade, você pode usar essa sintaxe para alterar seus comandos de inserção. Um outro recurso interessante é o tutorial do W3 Schools, que também tem o recurso do SQL Insert à disposição. Esses códigos que estudamos estarão disponíveis no repositório do GitLab e o link estará na descrição. Obrigado e até o próximo vídeo.